Uma alegria poder recebê-los aqui e juntos fazer essa experiência da escuta e da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo no Salmo 50. Quem não trouxe, acompanha. Esse salmo, ele é cantado por Davi, depois de Davi ter feito uma experiência dolorosa do pecado. E esse salmo é uma oração de um coração sedento, arrependido e que se prostra diante da vontade do Pai. Então os convido a escutar mais uma vez esse salmo que é conhecido de todos nós. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante dos vossos olhos. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e apagai minhas culpas. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Então nós acabamos de ouvir essa obra-prima que é o Salmo 50. E a intenção desse primeiro encontro
ouvir o Salmo 50 é para suscitar em nossos corações a alegria de ser salvo. A alegria da salvação, ela precisa estar em nosso ser. Nós somos salvos pela infinita bondade e misericórdia de um Deus que nos ama incondicionalmente. Fazer o caminho quaresmal é fazer um caminho da reconstrução daquele que ama. Nós só estamos aqui, ou estamos acompanhando esse momento, porque na verdade nós já fizemos uma experiência com o Senhor. Nós somos conhecedores do seu amor. Somos conhecedores da sua bondade, da sua ternura, desse modo simples como Ele nos contempla. E Ele nos convida a fazer mais uma vez a experiência. Então, o primeiro sentimento que precisa estar no nosso coração é a necessidade de que eu preciso de misericórdia. Eu necessito da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus é quem vai me conceder todas as condições para refazer esse caminho. Não sei se vocês já ouviram eu dizer isso, mas no ano de 96, eu fui para uma ordenação sacerdotal com o Frei Josué, e hoje esse padre é inclusive bispo. O Frei Josué voltava de Niquelândia, ele tinha morado aqui em Cidade Ocidental e nós tínhamos um carinho muito grande por ele. Ele foi diácono e ele era jovem e nós éramos meninos e ele tinha um carinho muito grande com a gente. E ele convidou o Luciano e eu para irmos nessa ordenação. E nós fomos de ônibus para Formosa. E nós paramos na Livraria Brasília para comprar um presente para o padre Dilmo, que hoje é o Dom Dilmo, e o Frei me deu um livro. Ele comprou 2 presentes, ele comprou 3 presentes, um para o Dilmo, um para o Luciano e um para mim. Para o Dilmo ele comprou um livro de São João da Cruz, o Tratado do Amor. Para o Luciano ele deu um rosário, e para mim ele deu um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu queria o rosário. E ele disse, não, Oslan, o Luciano, ele vai conhecer mais Nossa Senhora. E você vai ensinar as pessoas pelo bom conselho. E aquilo ali ficou no meu coração, e eu li aquele livro 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes, que são máximas de um grande conselheiro chamado, como é que é o nome dele? Francisco de Sales, o ilustre arcebispo de Genebra, que é um grande conselheiro. E Francisco de Sales, ele aconselhava os nobres, os reis, as autoridades, e os papas vinham até ele para escutar. E a sua primeira meditação é essa: a arte de aproveitar as próprias faltas. E o primeiro capítulo é: somos falíveis. Uma pessoa que quer construir um caminho em Deus, ela tem que entender, por obra do Espírito Santo, que ela é um ser falível. A falha está diante dos nossos olhos. Como nós acabamos de ouvir aqui no Salmo, o meu pecado está sempre diante de mim. Foi só contra vós que eu pequei. Então, quando nós
temos a consciência de que nós somos falíveis, nós vamos diminuindo as expectativas em relação a nós mesmos. Porque às vezes a expectativa em relação a nós, ela é muito grande. E quando nós temos uma experiência de pecado, uma experiência de queda, não é só uma queda que você tem, mas é um desejo profundo de morte. Porque como eu, uma pessoa tão boa, tão ilustre, posso vir cometer um pecado? Nós somos falíveis. E quando nós reconhecemos isso, nós nos colocamos diariamente diante da misericórdia. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso, engana a si mesmo. Mas aquele que reconhece ser pecador, Deus é fiel e justo para perdoá-lo. Mas quando nós nos reconhecemos pecador, é porque já existe uma ação profunda do Espírito na nossa vida. Porque só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração o convencimento do pecado. Somente o Espírito Santo nos convence das nossas próprias faltas. Enquanto o Espírito Santo não falar dentro de nós, nós vamos nos sentir injustiçados, nós vamos nos sentir caluniados, nós vamos nos sentir que as pessoas agiram com ingratidão, nós vamos nos sentir apontados. Agora, quando o Espírito Santo derrama a sua luz dentro de nós, nós começamos a ver o que ninguém vê. E essa autopercepção é uma revelação que vem do Espírito. Por isso que a igreja colocou esse recurso maravilhoso, que é o sacramento da reconciliação. Porque não sou eu quem vou lhe dizer qual é o seu pecado. Porque talvez você não esteja preparada e preparado para escutar determinadas situações da sua própria vida. Mas o Espírito Santo que prepara o coração, te revela. E quando o Espírito Santo nos revela, essa revelação vem destituída de culpa. Quando os homens nos acusam, gera a culpa, o entristecimento e, consequentemente, a morte. Porque você se sente sepultado pelo outro. Vocês se recordam daquele evento em que Jesus, de madrugada, foi ao templo, o Senhor estava em oração, e naquele momento em que o Senhor estava na comunhão com o Pai e o Espírito Santo, ele foi surpreendido por uma gangue que arrastava uma mulher e falou: flagramos essa mulher em adultério. Mas na verdade, eles nunca tiveram a intenção de apedrejar a mulher. Porque muitos deles, para estarem acordados àquela hora, porque frequentava os lugares por onde ela estava. Mas eles queriam saber qual seria a reação de Jesus. Então, na verdade, eles queriam sepultar a autoridade de Jesus. E quando eles jogaram a mulher, e que eles falaram, a lei manda apedrejar, o que o Senhor disse? Então façam. Mas faça quem não tiver pecado. Eu tenho certeza que eles pegaram as pedras. Mas elas ficaram tão pesadas, que eles não foram capazes de arremessá-las. E aí, quando nenhuma pedra se levantou contra aquela mulher,
Ele disse: alguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Então, naquele momento, aquela mulher teve uma profunda experiência de conversão. Davi ficou tão excitado, ficou tão cheio de si, a sua vontade era dilacerante, que ele foi criando um recurso atrás do outro para destruir Urias. Mas depois que ele viu a morte de Urias, viu a morte do seu filho prematuro, e viu o sofrimento que estava ocorrendo, ele não foi acusado por Deus, mas ele caiu em si, e ele, iluminado pelo Espírito, percebeu que ele se tornou empedernido no íntimo, e não foi capaz de ouvir a voz do Senhor na sua própria consciência. Aí vem aquele profundo arrependimento. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Muitos de nós lutamos com alguns, porque nós fazemos a quaresma. Eu estou na minha 44ª, vou para a 45ª. Você deve estar na 101ª, por aí. Por que nós fazemos a quaresma? Porque cada período nós temos uma grande oportunidade de apresentar uma situação por meio de um propósito que venha gerar uma cura dentro de nós. Então existem situações dentro de nós que nós não entendemos, porque elas são duras, elas são difíceis. Mas quando o Espírito Santo, ele nos visita, aquilo faz sentido dentro de nós. Aí quando faz sentido, aí você diz: não posso mais. Não posso mais. Porque você discerniu. Agora, se você quer tão somente limpar a sua consciência, aliviar a consciência, aí é diferente. Poxa, eu fiz uma coisa muito desagradável, constrangedora. E aquilo me gerou um constrangimento imenso. Então eu quero me livrar do constrangimento e eu quero aliviar a minha consciência. Mas eu dou 10 passos e faço tudo de novo. Por quê? Porque ainda não fez sentido dentro de mim. Aí nós lutamos com o pecado. Então quando eu luto com o pecado, quando você luta com o pecado, é porque na verdade dentro de nós ainda não fez sentido. Aí o Espírito Santo, que tem uma obra para realizar em nós, ele nos convence que esta ação, ela ofende os irmãos. Ela ofende o templo vivo que é você. E ela ofende a santidade de Deus. Mas não são os homens que estão falando isso. Mas é aquilo que vem lá de dentro. Aí São Paulo vai dizer que existe 2 tristezas. Uma tristeza que leva à morte. E outra tristeza que leva à vida. A tristeza que leva à morte é aquela da culpa. Que eu tenho uma expectativa imensa acerca da minha pessoa. E eu não consigo imaginar que vocês tenham uma imagem distorcida da minha pessoa. Só de imaginar que você pensa alguma coisa em relação a ruim a mim, isso já me dá vontade de chorar. Porque não é possível que essa pessoa pense isso da minha pessoa. Me dá vontade de chorar e eu não consigo mais. O que é isso, meus irmãos? A
apaixonado por si mesmo. Mas quando nós não temos essa expectativa em relação a nós, aí você começa a perceber: eu não dei conta. Eu ainda não dou conta. Eu não dou conta porque para mim não faz sentido. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não quero ser escravo desse sentimento, dessas ações, desse pensamento. Muitas vezes até de uma situação de vício. Muitas vezes refém de uma deficiência no próprio caráter. E aí quando nós começamos a olhar para nós, aí você tem uma consciência iluminada pelo Espírito Santo de que eu tenho recursos para ser uma pessoa melhor, mas eu não alcanço. Aí vem a oração: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Tende piedade de mim, porque necessito da sua misericórdia. Eu tenho uma situação, eu tenho um sentimento no coração muito grande assim, de que quando nós pedimos a piedade, pedimos a misericórdia para Deus, é porque nós estamos sendo imbuídos de uma confiança tão grande, que você tem aquele desejo de expor a verdade do seu coração. Mas para fazer essa experiência, é preciso entender que o nosso Deus é um Deus de amor. E o nosso Deus não é um Deus etéreo, não é uma energia que emana entre nós. Esse Deus tem um rosto, e o nome dele é Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. E eu posso me aproximar desse trono de graça e posso fazer essa experiência com toda confiança, porque Ele me ama e Ele me ama de um modo incondicionalmente. Deus, o Senhor Jesus, não te ama porque você é uma pessoa legal. O Senhor Jesus não te ama porque você faz as coisas todas corretas. O Senhor te ama porque você é fruto de sua palavra. Nós somos criados e gerados para o amor. E é por isso que o Senhor construiu uma história de salvação. E essa história de salvação tem a plenitude naquele que se entrega livremente por amor. Ninguém matou Jesus. Não sei se vocês já se deram conta que quando nós estamos rezando a Santa Missa, lá na segunda oração eucarística diz assim: e livremente Ele se entregou por nós. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele falou: eu não sou deste mundo, porque se eu fosse deste mundo, vocês não fariam isso. Mas faça o que você tem para fazer. Obrigado. Faça o que vocês têm para fazer. E basta. Mas qual é a grande vitória? Não é a morte de Jesus. Do seio da morte, da destruição plena, e retoma a vida por obra do Espírito Santo e devolve para todos nós. E nunca mais, nem você e nem eu iremos morrer. Porque Ele ressuscitou, e ressuscitou para uma vida plena. Aquele que morre com Cristo, ressuscita com Ele e nunca mais irá morrer.
Mas existe em nós a concupiscência do pecado, a inclinação ao erro, a ofensa. E nós precisamos fazer um caminho para alcançar a estatura desse Cristo, que nos deixou o Espírito Santo para a consolação das nossas vidas. Então nós suplicamos ao Senhor, tende misericórdia de nós. Nós suplicamos ao Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Nós pedimos a Jesus que Ele nos ajude a alcançar aquela conversão, que é uma mudança. Dá o paninho aí que você me ofereceu, vou aceitar. Que Ele nos ajude a alcançar aquela conversão, que é a mudança da nossa mentalidade. O homem de 2000 anos atrás é o mesmo de hoje. É o mesmo. E o homem de hoje é o mesmo de 2000 anos atrás. Então existe alguma perfumaria aí de algumas coisas que parecem que evoluíram. Mas o coração do homem, ele é processual. Então ele leva tempo para maturar, para mudar, para transformar. Então, nós precisamos implorar a Jesus. Eu te peço, Senhor, tende misericórdia de mim. Aí você faz Jesus ser conhecedor da verdade do seu coração. Como Davi falou, como Davi colocou. E quando nós tornamos o Senhor conhecedor da verdade do nosso coração, aí nós temos a alegria de ser salvo. Você que já confessou alguma vez na vida, já deve ter feito essa experiência. Que está um peso, está uma coisa difícil. Aí quando você vai ali que você confessa, aí dá aquele alívio assim, mas o alívio é perigoso. Tem que ser a alegria de ser salvo. Então, o primeiro recurso, o exame de consciência. Exame de consciência não é para ser feito somente quando você for confessar. Na igreja tem uma tradição que quem começa é Santo Agostinho, de todos os dias à noite fazer um exame de consciência. Então, antes de você dormir, você faz o seu exame de consciência. Aí Santo Agostinho vai dizer: sempre tem alguém para pedir perdão e sempre tem alguma coisa para pedir a Deus que nos perdoe. E nesse exame de consciência, você vai construindo uma percepção maior dos seus próprios atos, das suas escolhas, do que às vezes te impede de ser uma pessoa livre, mas não livre para fazer o que quer, mas aquela liberdade predita pelo Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Aí está a liberdade. Onde tem liberdade, aí está o Espírito Santo. E aí você começa a perceber, porque muitas vezes nós vamos nos confessar e nós falamos de sintomas na confissão. Sintomas. Mas o sintoma tanto importa. Nós temos que descobrir qual é a raiz de pecado que está emanando aquele, não vou chamar de seiva porque seiva é vida, que está emanando aquele veneno, é uma palavra forte, mas não é o pecado,
Então, que está emanando aquela força dentro de você para uma determinada situação de pecado. Então, por exemplo, o meu pecado é a castidade. O meu pecado é uma situação de desonestidade. O meu pecado é uma situação de que eu não consigo dar honras aos pais, às pessoas que são autoridades na minha vida, como os pais, os avós, o marido, a esposa, os filhos, honrar a família. Aí não é assim, eu briguei, tal. Não. Isso aí é só a pontinha do iceberg. A gente tem que ir lá no fundo e descobrir de onde está vindo toda essa força que está lhe prejudicando. Aí a igreja descobriu os 7 pecados capitais, né? Aí você começa a se observar. Aí você faz a leitura dos 10 mandamentos. Aí você começa a se observar. Você começa a se ouvir. Aí daqui a pouco você percebe que não são os pecados capitais, não são os 10 mandamentos. Mas existem raízes específicas dentro de nós que estão desencadeando alguns posicionamentos que comprometem a nossa vida. O nome disso é a direção espiritual. Que aí você não vai lá para dizer de uma coisa que está te ofendendo no momento, mas é uma escuta de si, uma observação. É aqui, o erro está aqui. Foi nesse lugar aqui, foi nessa situação aqui, que degringolou. Então eu vou e preciso. Nunca vi uma chaga curada da noite para o dia. Ela precisa de tempo. E nós vamos tratá-la na medida do que você seja capaz de suportar. Quando nós estamos numa caminhada superficial, e isso costuma acontecer muito em movimentos de igreja, que eu vou lá, faço um encontro e é super bacana, e os tios nos abraçam, e aquele momento maravilhoso. Gente, isso aí é o que chama a gente. Aí daqui a pouco você fala, estou tão decepcionado. Olha, nunca mais eu fui lá, estou decepcionado. Frei, o povo não vale nada. A gente pensa, mas você presta. E você presta, amigo. Para com isso. Não diga nunca mais, estou decepcionado com essa pessoa, estou decepcionado com esse, com aquele. Porque no momento que você fala, eu estou decepcionado, é porque você colocou essa pessoa tão alta, que você esqueceu que ela era falível. E aí, na verdade, tem que se decepcionar mesmo. Porque ela é falível e ela vai decepcionar. Então não olha para os homens, mas também não despreze os homens. Eu só olho para Deus, porque só Deus é puro e perfeito. Está errado também. Tem que olhar para Deus, que é puro e perfeito, e considerar os irmãos que precisam da nossa ajuda, que precisa do nosso amparo, que precisa da nossa acolhida de misericórdia. Então isso é a raiz. Aí você vai saindo da superficialidade e você vai entendendo como é que as coisas funcionam dentro de você. Aí você vai dizer, essa área da minha vida precisa de libertação. Aí quando a libertação acontece naquela área, aí o seu casamento faz assim, deslancha. Aí a sua vida profissional deslancha. Aí a sua vida com a família deslancha. Aí você começa a perceber uma série de coisas que estavam travadas, que de fato agora elas já não são mais um peso, porque você conseguiu abrir
algumas criptas dentro de você que estavam ali ocultando verdades e até mesmo alguns cadáveres. Então, primeiro passo, o exame de consciência. O exame de consciência, suplicando a luz do Espírito Santo. Depois do exame de consciência, começar a perceber, se observar, o Espírito Santo, lembra que Jesus falou? Não vos deixarei órfãos. Eu fico impressionado com as mães. O menino não fala, o menino só chora e a mãe diz que está com fome, está com dor, está com... Como é que ela sabe que é fome, que é dor? E ainda fala, não, é o ouvido que está doendo. Quem te diz que é o ouvido que está doendo? Porque é um olhar de observação. Quem ama, observa. Então você observa e você identifica. Aqueles médicos de família, né, antigos, que você chega com uma coisa, só de te observar, a pessoa acerta o diagnóstico e fala, olha, é isso. E a igreja nos deu um dom, um carisma chamado palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? A palavra de ciência é quando eu estou aqui rezando por você e o Senhor me mostra, às vezes por uma visão, por uma palavra, e aquela situação que o Senhor está me mostrando, quando ela é proclamada, ela faz todo sentido. Eu ainda não tinha entrado no seminário, fui fazer meu seminário de vida 2 no Espírito, aqui em Cidade Ocidental, lá no céu. E veio um pregador de Lusiânia, tia Valdice, uma pregadora, tia Valdice de Lusiânia, porque tia Valdice tem muita palavra de ciência, como o Frei Josué. E ela disse, então vamos rezar, explicou para a gente, vamos rezar uns pelos outros e vamos pedir uma palavra de ciência. E tinha uma moça do meu lado, eu comecei a rezar por ela, aí eu vi um pinheiro. Aí eu falei assim, gente, será que eu estou imaginando o Jardim da Imaculada? Eu vi um pinheiro bem grande. Aí tia Valdice falou, fale para a pessoa. Aí eu virei para a moça e falei assim, olha, eu vejo um pinheiro. A menina fez, começou a chorar. Chorou, e deitou assim. Aí eu abaixei. Chorou. Quando ela se recompôs, aí ela falou, Oslan, foi na noite de Natal. Meu pai e minha mãe começaram a brigar. E o meu pai saiu de casa. E eu queria sumir. Eu me escondi de trás da árvore de Natal. Falei, bingo! E nunca mais eu vi meu pai. Então, o que tem a ver? O pinheiro. Eu vejo um pinheiro. Mas para ela não era o pinheiro. Para ela era o pai que ela perdeu. O pai que saiu de casa, a mãe que brigou, aquela noite triste que ela perdeu o pai e que ela nunca mais o viu. Chamei tia Valdice veio, rezou com ela. Mas o Senhor, nós vamos rezar agora. Agora você vai pedir a palavra de sabedoria, Oslan. E nós vamos pedir uma palavra de sabedoria para essa moça. Porque se o Senhor mostrou, Ele quer curar essa área dolorosa que está na vida dela. Aí eu falei, olha, o Senhor vai te dar a graça de ver seu pai. Pois um dia eu estou lá no Valparaíso, o nome dessa moça é Kênia, falo porque ela já falou, Frei Oslan, pois eu tive a graça de encontrar meu pai. E foi assim,
um momento maravilhoso. Eu perdoei. Ele veio no batizado do meu filho e foi lindo. E eu queria muito te encontrar. Ela foi lá no Valparaíso para me dizer isso. De uma experiência do seminário de vida que nós fizemos aqui. Mas por quê? Aí o que Deus curou? A tristeza, a inconstância. Aquela mulher não queria namorar, ela dizia que não ia casar, não queria ter filho. Mas quando o Senhor reconciliou ela, lá no profundo dela, aí veio a alegria, veio a esperança, ela casou, ela tem os filhos dela, e hoje ela tem possibilidade de ter uma vida mais em paz. Então, quando nós temos lá a raiz, que Deus cuida, ela dói muito. Dói muito deixar o Senhor tocar. E tem uma história de São Francisco. Quando der 9h30 você fala para a gente acabar, você grita aí, viu, Lohane? Para a gente acabar, porque senão eles não voltam na próxima quarta. E aí, tem uma história de São Francisco muito bonita que ele diz assim: São Francisco já tinha recebido os estigmas. E o lado dele tinha a mesma chaga de Jesus, as mãos e os pés. Irmão Rufino não sabia. Chegou, abraçou Francisco e apertou a chaga dele. Francisco chorou uma tarde inteira. E ele não sabia por que Francisco estava chorando. Porque ele apertou a chaga. Então, quando a gente toca nas nossas chagas, dói. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, meus irmãos, não condene, não julgue ninguém. Não julgue ninguém. Porque cada um sabe onde está a sua chaga, a sua dor. E ninguém tem o direito de tocar na chaga do outro voluntariamente. Nós temos que ter esse respeito pelo outro. E Francisco não disse para ele da chaga dele, mas sentiu aquele toque irresponsável. Então, quando nós abrimos uma situação da nossa vida para Deus, para Ele curar, para Ele fazer a obra dEle, nós temos que ter paciência. Aqui. Eu preciso ter paciência comigo e esperar pacientemente essa cura, essa restauração. Não sei se vocês já ouviram ou se vocês já sentiram. Por exemplo, as pessoas vêm se confessar, ou você já se foi se confessar, ou eu também, e quando a gente chega lá, dá uma vergonha. Falar ou morrer? Prefiro morrer. Falar ou morrer? Prefiro morrer. Dá uma vergonha. Não vou falar isso. Ainda mais quando o Freusina fala: ui, tudo bem, como é que você está? Não, aí é para matar, entende? Aí dá aquela vergonha, meu Deus do céu, não vou falar. Aí você vai embora, não confessa o que você vem confessar. Aí você não fica chateado com você, não. É porque você ainda não deu conta. Aí você vem outro dia. Aí vem outro dia, até que um dia o Espírito Santo te ajuda. Aí você fala: está aqui, é essa situação. Aí o Senhor vem e cura. Aí Ele faz aquela obra. Ou então, aquela situação assim: eu confesso, por
mais que eu sinta vergonha, medo, eu confesso. Mas eu saio da confissão, aí quando é a próxima confissão, eu confesso de novo aquele pecado. Aí eu vou lá e confesso de novo aquele pecado. Aí o padre te pergunta, mas você já confessou? Mas lá no íntimo você sente que não foi perdoado. Você foi perdoado desde a primeira vez. Mas só que você ainda não sente a alegria da salvação. Nós confessamos o pecado e somos reconciliados, mas a cura vem depois, porque fica uma consequência. E aí vem a indulgência plenária. Aí essa indulgência, o que ela vai fazer? Ela vai apagar todas as marcas que o pecado deixou. Então você confessa, aí você vai cumprir a sua penitência e você vai fazer uma caminhada de oração, de escuta, e aos poucos o Espírito Santo vai curando. Não é que você precise confessar novamente, é porque ainda a consequência daquele pecado está latente ali dentro de você. Aí você vai rezando, vai orando, vai comungando, vai lendo a palavra de Deus, vai fazendo uma caminhada, até que um dia, aquilo ali ficou limpo de tal modo que você nem lembra mais. Você não tem mais vergonha, você não tem mais medo, você não tem mais constrangimento. Você se libertou. Todo mundo está apontando na sua cara, mas você está livre. Que é o que Jesus falou para a adúltera: alguém te condenou? Vá em paz e não peques mais. O nome disso é libertação interior. E uma outra coisa muito bonita que acontece é quando vem aquela pessoa que durante 30 anos tem uma coisa lá, e um dia o Espírito Santo coloca de tal modo no coração, e a pessoa vem e entrega no altar de Deus. Está aqui, eu não preciso mais disso. A libertação vem, transforma. E aí, meus irmãos, nós temos que fazer essa experiência. Nós temos que confessar a verdade da nossa vida. Mas isso tem que ser com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Por isso que nosso Senhor disse: vos darei o Espírito Santo que vos consolará. Ele é o Consolador. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer uma experiência de libertação de tal modo que nós vamos conseguir ter uma nova mentalidade. Aí esse caminho é que nem crescer. Quem tem 1,50 m pode ficar feliz que você não vai voltar a 1,30 m. É igual o crescimento. Uma vez que cresceu, já alcançou. Você não volta mais a isso. Então por que eu estou falando isso? Porque nós estamos fazendo a quaresma e nós podemos fazer uma caminhada diferente, de escuta interior e de louvor ao mesmo tempo. Senhor, o meu pecado está diante dos meus olhos, tende misericórdia de mim. Me devolve a alegria de ser salvo. Cura o meu coração. E Davi fala assim: e eu tornarei o seu nome conhecido. Se o Senhor me perdoar, eu tornarei o seu nome conhecido a todos os homens. Eu vou ofertar um sacrifício novo para ti. E esse sacrifício é o nosso coração arrependido. Então hoje eu quero te convidar a fazer essa experiência.
buscar a alegria da salvação. E a alegria da salvação é um coração arrependido. E esse coração arrependido, que é visitado pelo Espírito Santo, consegue dar um passo novo. Que aí nós vamos lá para o Evangelho e nós vamos encontrar Mateus. Vem e segue-me. Aí você encontra o Zaqueu. Hoje eu quero estar na sua casa. Aí você encontra Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Aí você encontra aquele homem que tinha uma legião de demônio com eles. A libertação te torna um ser de luz. Você é sal da terra e luz do mundo. Então eu quero hoje pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele faça essa obra em nossas vidas. Que nosso Senhor nos ajude lá no íntimo a fazer essa experiência do perdão.